Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, uma boa noite aí para todo mundo. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Voltando aqui, né, pessoal, a nossa vida normal, né, de toda quarta-feira. Demos uma pausa aí para abertura da nova turma do Português Descomplicado. Se você conseguiu entrar na turma, fique muito satisfeito, porque nem todos conseguiram. E entenda também que você, dentro do nosso treinamento completo, você tem uma chance muito maior de aprovação. Ou se você já tinha chances de aprovação, porque todo mundo tem, né? Você certamente tem uma chance assim bem maior e sua aprovação vai chegar bem mais rápido, né? Costumo dizer para o aluno que quanto mais você investe, né, quanto mais direcionada é a sua preparação, mais rápido você vai conseguir a aprovação e mais dinheiro você ganha, né? Quanto mais você consegue, quanto mais cedo você conseguir a sua aprovação, mais dinheiro você vai ganhar, porque você começa a trabalhar antes, né? Então, realmente isso é bastante importante, né, pessoal? Então, hoje a gente vai falar sobre verbos e vamos voltar a fazer nossas lives de toda quarta-feira, tá, pessoal? Você sabe que nós demos uma pequena pausazinha aí, né, para que a gente fizesse a abertura da nova turma lá do nosso curso, né, do Português Descomplicado. E eu espero que você esteja fazendo parte do nosso curso lá completão, né? Queridos, hoje nós vamos falar sobre verbos, né? Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os verbos. Só que nós vamos falar sobre verbo de uma maneira diferente. Léo, para que é essa live aqui? Essa live aqui é especificamente para quem? Queridos, essa live aqui, ela é para você que já estudou verbo pra caramba e acha que verbo é um problema sério, impossível de ser aprendido. Então, nós não vamos falar tudo sobre verbo aqui. Para você ter noção, só lá no nosso treinamento completo, lá no nosso curso, você tem 4 aulas de verbo, fora as resoluções de questões, que são umas 5 aulas só de resolução de questões. Ou seja, você tem 9 vídeos só para falar de verbo. Então, realmente, verbo é um assunto que demanda um tempo muito grande. Então, eu vou falar aqui, a live hoje é para você que está enjoado de tentar acertar as questões de verbo e não consegue acertar. Então, o que eu vou ensinar aqui, tá, pessoal, não é tudo sobre verbo. Tudo sobre verbo você tem lá no nosso treinamento completo. O que eu vou ensinar aqui hoje é aquilo que é essencial, aquilo que você realmente precisa saber sobre verbo. Porque não tem como você estudar verbo e não saber isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, isso é aquilo que você, cara, vai ser o que eu vou falar de verbo que você tem que entender. Não, realmente eu não consegui aprender muito bem verbo. Verbo realmente é um bicho de 7 cabeças para mim. E essa live aqui vai salvar você, porque vai fazer você acertar muitas questões de verbo, mesmo falando aquilo que é bem fácil, aquilo que é bem tranquilo com relação aos verbos, tudo bem? Então essa live aqui é para salvar você de errar as questões de verbo. Então vamos começar rápido, porque não quero fazer uma live muito longa aqui. Primeiramente, pessoal, olha só esta primeira questão que caiu neste ano. Coloquei só a questão atual, tá vendo? Tudo 2023, coloquei umas questões aqui e a gente vai brincar aqui com essas questões. Olha só. Olha o que ele diz aqui. O colar usado pelo rei pode ter sido alterado. Aí ele grifou o verbo pode aqui, ó. E ele diz que conjugando o verbo no futuro do pretérito do indicativo, tem-se. Ele quer o futuro do pretérito. Vamos aprender agora, primeiramente, quais são os modos verbais que nós temos. Nós temos um, que é o modo indicativo. O que é o modo indicativo, professor? O modo indicativo
é aquele que vai te dar uma certeza, certo? O modo indicativo é aquele que vai dar para você sempre uma certeza. Por exemplo, eu leio jornal. Quando eu digo para você que eu leio o jornal, isso aqui é um modo indicativo, é uma certeza. E o modo indicativo, pessoal, ele tem 6 tempos verbais. Ele tem o presente do indicativo, ele tem o pretérito perfeito do indicativo, nós vamos falar um por um, tá? Ele tem o pretérito imperfeito, e ele tem o pretérito mais que perfeito. Além disso, ele tem o futuro do presente e ele tem o futuro do pretérito. Então você tem 6 tempos verbais dentro do modo indicativo. Então o modo indicativo é aquele que vai te dar 6 tempos verbais. E ele vai te dar sempre uma certeza. Depois você tem o modo subjuntivo. Léo, qual é o modo subjuntivo? É aquele que vai te dar uma dúvida. É aquele que vai te dar uma hipótese, uma incerteza. Por exemplo, talvez você esteja no curso completo. Talvez você esteja. Eu não sei se você está lá. O que é isso aqui? É um modo subjuntivo. Por quê? Porque indica uma hipótese, indica uma dúvida. E aí o modo subjuntivo, ele tem 3 tempos verbais. Ele tem um presente do subjuntivo, ele tem o pretérito imperfeito do subjuntivo e ele tem o futuro do subjuntivo. Certo? Esse é o modo subjuntivo. E além do modo indicativo, além do modo subjuntivo, eu vou colocar aqui no cantinho, existe também o modo imperativo. E o modo imperativo é aquele que vai te dar uma ordem, vai te dar um pedido, um conselho. Por exemplo, estude bastante. E jamais perca o seu foco. Estude bastante, jamais perca o seu foco. Olha só, eu estou falando, estou dando uma ordem, um pedido, um conselho para você estudar bastante e também para você, com certeza ali, né, além de estudar bastante, jamais perder o seu foco. Então estude bastante, jamais perca o seu foco, tudo bem? Isso é o modo imperativo. E aí existe a ordem para você fazer alguma coisa, que é o imperativo afirmativo, eu estou falando para você estudar. E existe o imperativo negativo, que é a ordem para você não fazer alguma coisa. Certo? Agora, professor, é importante eu saber identificar isso? É sim. Mas mais importante do que isso é você saber identificar os tempos verbais. Vou colocar aqui, ó, tempos verbais do modo indicativo. Primeiro,
presente. O verbo no presente, ele é utilizado basicamente em duas situações, né? Olha só, indica fato ou fatos que estejam acontecendo no momento ou fatos habituais. Queridos, o presente, ele vai indicar um fato que esteja acontecendo no momento ou algum fato que seja habitual. Por exemplo, algo que esteja acontecendo no momento. Por exemplo, eu estou contente. Isso é um presente. É algo que está acontecendo agora. Está acontecendo nesse momento. Estou contente. Ou pode ser assim, ó. João assiste as lives do professor Léo. João está muito certo. João assiste as lives do professor Léo. Olha como ali é algo que ele faz habitualmente. Ele não está dizendo que ele não pode ser que ele não esteja neste momento assistindo as lives do professor Léo. Mas é algo que ele faz habitualmente. Beleza? Boa noite aí para todo mundo. Sejam bem-vindos, né, pessoal? É algo que ele faz habitualmente. Ele assiste às lives do professor Léo, certo? É algo que ele faz com certa frequência, beleza? Boa noite, Helene, Vanderlei, Maria. Obrigado, tamo junto. E aí, pessoal, é algo que ele faz com frequência. É algo que ele faz habitualmente. Então, o presente, ele não é só usado para indicar algo que você esteja fazendo no momento. Ele também é usado para indicar fatos que você faz habitualmente. Muitas vezes, tá, pessoal, a gente usa o verbo no presente até mesmo indicando um fato que vai acontecer só no futuro. Se eu falasse para você, ó, queridos, olha só, amanhã tem live, hein? Quando eu falo amanhã tem live, o certo seria você usar um futuro, né? Amanhã terá live. Mas você usa no presente para enfatizar o quão certo a live é de acontecer amanhã, entendeu? Então, você tem ali um presente indicando um tempo futuro, certo? E é possível? É. Você pode usar um verbo no presente indicando até mesmo um passado. Por exemplo, queridos, olha só, em 1888, Princesa Isabel liberta os escravos. O ideal seria você usar libertou, né? Então, o verbo no presente, ele é utilizado em diversas situações, tá bom? Mas, normalmente, indicando um fato que esteja acontecendo no momento, como eu estou contente, estou animado, ou indicando um fato que eu faço habitualmente, como assistir às lives do professor Léo. Beleza? E se você assiste aqui, você já sabe que você vai ser um aprovado em breve. Patrícia, tamo junto. Obrigado. Boa noite aí, Tairine. Top, né? A camiseta é velha, né? Mas eu gosto de gravar com ela que ela é fresquinha. Mas é velha. Aí, pessoal, além do verbo no presente, existe o verbo no pretérito perfeito. Léo, o que é um verbo no pretérito perfeito? Primeira coisa, pessoal, o pretérito é sinônimo de passado. Pretérito e passado são sinônimos, significam a mesma coisa. E o que seria para você um passado perfeito? O que seria um passado perfeito para você? Queridos, um passado perfeito é um passado 100% concluído. É um passado em que você teve que fazer uma coisa, você foi lá e
fez. Por exemplo, se eu falasse assim, ó. Minha o quê? Minha sobrinha cantou no festival da igreja. Quando eu digo para você que minha sobrinha cantou no festival da igreja, veja como você tem a nítida impressão de que ela tinha que cantar, ela foi lá e cantou. Ou seja, o que ela tinha que fazer, ela foi lá e fez. Ou seja, é um pretérito perfeito, é um passado que foi 100% concluído. Agora, e se eu falasse assim para você, ó, eu fiz faculdade em Caxias. Eu fiz faculdade em Caxias. Nós temos ali, se eu falar para você que eu fiz faculdade, se qualquer pessoa falar para você que fez faculdade, você já vai subentender que essa pessoa começou a faculdade dela e terminou. Porque ela fez, ou seja, um passado 100% concluído. Ela fez a faculdade. Se fez, é passado. Porque presente é faz. E fez é um passado 100% concluído. Agora, continuando aqui, vou sair da frente aqui para não ficar te atrapalhando aqui com o meu carão aqui. E se eu falasse assim, ó, Pedro foi o melhor aluno da turma. Quando eu digo que Pedro foi o melhor aluno da turma, ele foi. Olha como é um passado 100% concluído. Ele tinha que ser o melhor aluno e ele foi. Eu posso falar que ele teve sorte. Ele tinha que ter sorte e ele, em um momento, teve a sorte. Então, esse aqui é um passado que é 100% concluído. Cantou, fez, foi e teve. Agora, as provas gostam muito de confundir o pretérito perfeito com... Presta atenção aqui, que eu vou duplicar esse slide aqui, que eu vou precisar de espaço, né? As provas gostam muito de confundir o pretérito perfeito com o terceiro aqui, que é o pretérito mais o... Tô pensando em um aqui, não. Mas com o pretérito imperfeito. O pretérito mais que perfeito, vamos falar daqui a pouco. Agora, professor, qual é a diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito? Pessoal, o pretérito imperfeito, ele é um passado imperfeito. O que é um passado imperfeito? É um passado que vai te dar a impressão de que foi interrompido. É um passado interrompido. Olha só, quando eu digo para você que minha sobrinha cantou no festival da igreja, você tem a noção de que ela tinha que cantar, ela foi lá e cantou. Agora, se eu falasse, minha sobrinha cantava no festival
da igreja. Quando eu digo que ela cantava no festival da igreja, ela não cantou, ela cantava. Olha como agora, se eu falar para você que ela cantava, você provavelmente vai até me fazer uma pergunta: poxa, por que ela não canta mais? Tá vendo como agora dá a impressão de que esse passado foi por algum momento interrompido? Por que ela não canta mais? Ela saiu da igreja? A igreja arrumou uma cantora que é melhor? Ela não quer mais cantar? Não tem mais prazer em cantar? Tá vendo que agora o passado ele foi interrompido? Alguma coisa aconteceu, mas agora ela não canta mais. E este é o nosso pretérito imperfeito. Se eu falar para você que eu fiz faculdade em Caxias, você vai subentender que eu terminei, porque é o pretérito perfeito. Mas e se eu falar que eu fazia? Faculdade em Caxias. Você vai ter a impressão de que eu não terminei esta faculdade, ou que se eu terminei, eu não terminei em Caxias. Porque eu fazia. Então é um passado que foi interrompido. Quando eu falo para você que Pedro foi o melhor aluno da turma, parece que todo momento ele foi. Agora, se eu falar que Pedro era o melhor aluno da turma, agora, pessoal, eu tenho a impressão de que ele era, mas em algum momento ele acabou perdendo essa noção e não conseguiu se manter como o melhor da turma. Então olha só como dá essa impressão de que o passado foi interrompido. Se eu falar que ele teve sorte, é diferente de eu falar que ele tinha sorte. Agora, professor, existe alguma outra forma, se não a interpretação, que ali eu só estou usando a interpretação para você diferenciar pretérito perfeito, cantou, fez, foi e teve, do pretérito imperfeito, cantava, fazia, era e tinha. Existe uma outra forma mais visível que não dependa somente da interpretação para matar? Sim. Queridos, o pretérito imperfeito, ele vai ter uma marca dele. Pessoal, o pretérito imperfeito sempre vai aparecer o vá, o ia, o era ou o inhá. Vá, ia, era, inhá. Normalmente aparece o vá ou o ia. Ó, quando o verbo termina em vá, é pretérito imperfeito. Falava, jogava, cantava, estudava, gabaritava, andava, pedalava, pescava, nadava, goleava, se classificava, ganhava. Vai embora, vai aparecer sempre o vá. Em alguns verbos, aparece o ia. Agia, ouvia, atendia, compreendia, sabia, fazia. Então vai sempre aparecer o vá ou ia. Olha aí, ó. Vá, ia. O era, pessoal, só vai aparecer no verbo ser. O verbo ser no pretérito imperfeito é era. E o inhá, pessoal, também aparece com poucos verbos. O inhá vai aparecer com o verbo ter, o verbo pôr, o verbo vir. Tinha, punha, vinha. Tá aqui, ó. O inhá. E aí você pode gravar. O que é o pretérito imperfeito? Vai aparecer o vá, ia, era, inhá. Vá, ia, era, inhá. Vá, ia, era, inhá. Vá, ia, era, inhá. Apareceu o vá, ia, era, inhá. Pronto. Nós temos um pretérito imperfeito. Vá, ia, era, inhá. Vá, ia, era, inhá. Vá, ia, era, inhá. Pegou a visão? Tranquilo? Certinho? Não tem mistério.
Beleza? Tranquilo? Top. Depois, vou apagar aqui, que eu já dupliquei esse slide. Depois disso tudo, você vai ter o 4, agora sim, o pretérito mais que perfeito. Professor, o que é o pretérito mais que perfeito? É um passado anterior a outro fato também passado. Como assim, professor? Olha só. Quando cheguei à estação, o trem já partira. Pessoal, quando cheguei à estação, o trem já partira. Veja que aqui você tem o pretérito mais que perfeito. E aí, quando é que você usa o pretérito mais que perfeito? Pessoal, você tem cheguei. Cheguei, pessoal, é um verbo que está no pretérito perfeito. Veja que aqui, olha ali, olha com muita calma. Veja que ali há duas situações no passado. O trem partiu e eu cheguei. Só que repare que eu cheguei. Mas antes de eu chegar, o trem já havia partido. Então esse fato aqui de o trem partir, ele aconteceu antes de eu chegar. Veja que é um verbo no passado que aconteceu antes de um outro verbo também no passado. Então é um passado anterior a outro fato também no passado. E aí, pessoal, há 3 formas de você usar isso aqui. Queridos, esse partira poderia ser substituído também por tinha partido, ou também poderia ser substituído por havia partido. Pessoal, presta atenção no que eu vou falar. Sempre que você tiver o tinha partido, o tinha ou o havia, mais um verbo no particípio, você lembra o que é verbo no particípio? Partido, ouvido, falado, comprado, esse verbo que normalmente termina em ado ou ido, certo? Queridos, sempre que você tiver tinha ou havia mais particípio, você vai ter um pretérito mais que perfeito. Sempre que você tiver o tinha ou havia mais particípio, você vai ter um pretérito mais que perfeito. Então, tinha falado é igual falara, é pretérito mais que perfeito. Tinha partido é igual partira, é pretérito mais que perfeito. Tudo bem? Sempre, tá, pessoal? Sempre, tá bom? Não tenha dúvida, tá legal? Sempre vai ser um pretérito mais que perfeito. Tinha ou havia mais particípio. Tá legal? E agora a parte mais fácil, né? Você tem aqui o futuro do presente. Pessoal, o futuro do presente é um futuro certo, um futuro próximo. Na primeira pessoa, você vai ter a marca dele, aurei. Você passará neste concurso.
ou eu passarei neste concurso. Eu passarei, tu passarás, é um futuro certo. E para responder a nossa questão ali, pelo menos a primeira, nós temos o futuro do pretérito. A questão vai até aliviar a nossa alma, porque o futuro do pretérito é um futuro incerto. É um futuro duvidoso. Qual é a marca dele? É uria. Tu passarias nesta prova. Tu passarias nesta prova. Eu passaria. Uria é o futuro do pretérito. A marca do futuro do pretérito é uria. E aí eu acho que você já acerta sabendo isso aqui. Sabendo identificar o que é um presente do indicativo. Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Futuro do presente, futuro do pretérito. Você já acerta bastantes questões. Vamos ver? Primeira questão, ele quer onde tem o futuro do pretérito. Queridos, qual é a marca do futuro do pretérito? É uria. Podia não. Podia. Pretérito imperfeito. Vá, ia, era em a. Pode não. Pudera é pretérito mais que perfeito. Poderia. Gabarito, letra D. Ouria ali. Poderia, quereria, passaria, aprenderia. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Tranquilo? Então, queridos, não dê mole, tá? Cuidado com isso. Tá legal? Então, uria. Vamos ver outra? Presta atenção aqui. Ó. Você vai colocar um para o pretérito perfeito. 2 para futuro do pretérito. 3 para pretérito mais que perfeito. E pronto. Vamos ver? Já começou fácil. Daria. Se Mana Piedade tem casado com o Quincas Borba, pelo menos apenas me daria uma esperança colateral. Daria. Olha, uria. É a marca do futuro do pretérito. Você vai colocar 2 aqui na primeira. Então você já vai eliminar aqui. Agora, olha a segunda. Não tinha casado. Pessoal, tinha casado. Tinha ou havia mais particípio é pretérito mais que perfeito. Sempre, sempre. Então você vai botar 3, que é o pretérito mais que perfeito. Então, realmente você não eliminou mais nada. A dúvida é entre A e D ainda. Agora, você vai ter aqui arrepiou. O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou caminhos. Pessoal, ele arrepiou, é um passado 100% concluído. Você vai colocar 1 aqui. Então você vai eliminar e vai matar aqui na letra D. E depois, cuidaria. Olha, uria. É a marca do futuro do pretérito. Mais uma vez, você vai colocar o 2 aqui, que é o futuro do pretérito, onde está o 2 ali. Então, queridos, é claro, professor, eu vou sair desta live sabendo tudo de verbo? Não. Qual é a intenção dessa live? Pegar você que está desesperado com o verbo, que nunca aprendeu o verbo na vida, e fazer você já acertar pelo menos 80% das questões de verbo. Porque 80% das questões de verbo cobram isso, para você identificar o tempo e o modo verbal ali daquele verbo, entendeu? É isso que normalmente cai em prova.
Tá bom? Tranquilo? Então tem que ter cuidado com isso. Não dá mole, cara. Ah, Léo, mas eu vou aprender tudo? Tudo não, pô. Pessoal, nós temos, juntando teoria com a resolução de questões, nós temos 9 aulas dentro da plataforma só de verbo. 5 resoluções de questões só de verbo, mais 4 aulas só de teoria. Obviamente que eu não vou conseguir passar o que eu passei em 9 aulas aqui, né? Mas já dá para você entender que é possível acertar bastantes questões de verbo. Tá entendendo? Essa questão aqui já é uma questão mais intuitiva. Veja, olha só. Se eu aqui seria se eu cantasse, né? Se eu cantasse bem como você, canto não. Se eu canto bem como você, não. Se eu cantasse, se eu cantei, não. Se eu canto, não. Se eu cantasse bem como você, inscreveria-me. É um espaço aqui. Inscreveria-me em um concurso e cantaria para que todos me ouvissem. Eu acho que cabe aí, ó. Se eu cantasse bem como você, inscreveria-me em um concurso e cantaria para que todos me ouvissem. Ó, essa aqui é bem tranquila, essa aqui é bem intuitiva, né? Essa aqui não tem mistério, não. Essa aqui, o jeito que você fala mesmo, já vai. Vou procurar uma mais difícil. Olha só, pessoal. Os 2 turistas australianos nas ruas de Roma disseram que ficaram realmente surpresos com o calor. Em relação aos verbos destacados, é correto afirmar que ele quer a correta. Pessoal, olha só, veja que existe uma pequena confusão aqui, porque o pretérito mais que perfeito, ele tem essa marca aqui, é orar. Esse irá, ato, no partira, comprara. Imagine se eu colocasse aqui os trens. Os trens já partiram. Ficaria muito parecido com o pretérito perfeito. Eles partiram. Então a terceira pessoa do plural do pretérito mais que perfeito, ela é muito igual ao pretérito perfeito, sim. Então disseram, tem tudo para ser pretérito perfeito, mas também poderia estar no pretérito mais que perfeito. Ó, o primeiro somente pode estar conjugado no pretérito mais que perfeito do indicativo, enquanto o segundo somente nada a ver. Os 2 ali estão no pretérito perfeito. Eles disseram, eles ficaram. Se você interpretar como pretérito mais que perfeito, também não tem algo nada de errado. Olha só, ambos podem estar conjugados no pretérito perfeito ou no pretérito mais que perfeito. A letra B tem tudo para ser o gabarito. Ambos os verbos não estão conjugados nem no pretérito perfeito, nem no... Então está conjugado em quê? Não. O primeiro só pode estar conjugado no pretérito perfeito, enquanto o segundo só no pretérito mais que perfeito. Não. Queridos, os 2 ali estão conjugados no pretérito perfeito, podendo ser interpretado como o mais que perfeito também. Tá entendendo? Qual é o pretérito mais que perfeito do verbo dizer? Ele dissera. No plural, eles disseram. Ficar, ele ficara. No plural, eles ficaram. Então, no plural, vai confundir muito porque vai acabar sendo igual ao pretérito perfeito, entendeu? Bom, que bom, né? Show? Show de bola.
Então tá bom, né, pessoal? Então já é possível você acertar algumas questões. Porque verbo não é isso. De tudo. Aqui, ó. As evidências eram. Opa! Vá, ia, era, inha. Vá, ia, era, inha. Vá, ia, era, inha. Vá, ia, era, inha. Ou era? Pretérito imperfeito do indicativo. Vá, ia, era, inha. Vá, ia, era, inha. Já consegue acertar algumas questões. Tá entendendo? Então, pessoal, apareceu o vá, ia, era, inha. Vá, ia, era, inha. O que é isso? É o pretérito imperfeito do indicativo. Beleza? Tranquilo? Vamos ver a outra. Agora a outra eu vou precisar escrever um pouquinho aqui. A 7 também. A 8 dá pra gente fazer. Mas eu vou ter que fazer um negocinho ali na 7. Ó. As frases a seguir transcritas do texto demonstram formas verbais flexionadas no mesmo tempo, exceto. Todas estão no mesmo tempo, exceto uma. Olha só. Evitava sair. Vá, ia, era, inha. O que é isso? Pretérito imperfeito. Ninguém a olhava. Ó, vá. Pretérito imperfeito. Mas o desejo que tivera orar. Aí não. Pretérito mais que. Opa, orar. Não, diferente. Porque acendia ou ia. Vá, ia, era, inha. Vá, ia, era, inha. O que é isso? É o pretérito imperfeito. Então, todas aqui estão no pretérito imperfeito. Exceto a letra C. Tudo bem? Tranquilo? Veja como é possível acertar verbo. Beleza? Top? Certo? Show. Tirar a aula. Quem tira não sou eu não, Elizabeth. Eu só cuido do meu canal. A aula de ontem não foi no meu canal não, entendeu? Tudo com a equipe lá, entendeu? Aí, pessoal, para responder a questão 6, aí eu preciso explicar mais um negocinho aqui, que são os tempos do modo subjuntivo. Léo, o que é o modo subjuntivo? Aquele que te dá dúvida. Primeiro, presente do subjuntivo. Pessoal, o presente do subjuntivo, espero que você conquiste uma das vagas. Espero que você conquiste uma das vagas. Pessoal, no presente do subjuntivo, sempre vai ter um espero que, um desejo que, quero que. Se não tiver, você pode encaixar. Espero que você conquiste uma das vagas. Talvez a aprovação não seja uma realidade tão distante. Talvez a aprovação não seja uma realidade tão distante. Pessoal, espero que você seja. Espero que eu seja. Desejo que você seja. Desejo que a aprovação não seja uma realidade tão distante.
Se você puder encaixar o espero que, o desejo que na frente, pode marcar que você está diante de um presente do subjuntivo. Depois você vai ter o pretérito imperfeito, mas do subjuntivo. E aí, pessoal, a marca dele é tranquila, é o SSE. Se você assistisse a todas as lives, teria mais chances de passar. Se você assistisse, se você falasse, se você jogasse, se você comprasse, se você ganhasse, você tem o SSE, tudo bem? Depois você vai ter aqui o último, o futuro do subjuntivo. Qual é o futuro do subjuntivo? Quando você vier ao Rio, fale comigo. Vai ter sempre um quando ou um se na frente. Cuidado com isso aqui, ó. Se você vir o professor, pergunte isso a ele. Se você vir o professor, pergunte isso a ele. Pessoal, cuidado, tá? Com o verbo ver, tá? O verbo ver, no futuro do subjuntivo, se conjuga vir. Então, se eu vir você, vou te mandar um abraço. Se você vir o professor, fale com ele. A gente costuma falar assim, ó. Ah, quando eu ver você, né? Pessoal, não é quando eu ver você. É quando eu vir você, tá, pessoal? Quando eu vir você. Não é quando eu ver, não, tá? É sempre quando eu vir. Se eu vir você, se eu vir o professor, falarei com ele, tá legal? Inclusive, isso é o que vai responder o negocinho. Tá bom? E aí, pessoal, sabendo disso, já dá para você responder a questão 6 e a 7 para a gente fechar a nossa aulinha de hoje. Pessoal, antes de começar, no entanto, é fundamental firmar parceria com uma empresa dedicada que seja. Olha, espero que você seja. O que é isso? É um verbo conjugado no presente do subjuntivo. É uma forma conjugada do verbo ser no modo subjuntivo. Mais precisamente no presente do subjuntivo. Espero que você seja feliz com ou sem. Entendeu? Espero que você seja. Quero que você seja. Desejo que você seja. Talvez você seja. Tudo bem? Gabarito, letra C. E para a gente fechar aqui, pessoal, a número 7 já é uma questão um pouquinho mais difícil. Mas olha só que questão interessante, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Quem vir conhecer o lugar, quem vir não. Quem vier, tá, pessoal? Do verbo vir é quem vier. Agora, queridos, presta atenção com uma coisinha aqui. O verbo manter deriva do verbo ter. O que isso significa? Pessoal,
Manter deriva do verbo ter. O que isso significa? Que vai ser conjugado igual. Então é se tudo, se manter não. É se você tiver foco. Então é se você mantiver. Conjuga o verbo ter, tá? O verbo manter deriva do verbo ter. Da mesma forma, olha para cá. O verbo intervir deriva do verbo vir. O que você vai fazer? Você vai conjugar igual. Ninguém veio. Então, ninguém interveio. É só você entender que o verbo deriva do verbo vir. E ó, se abrirá uma avenida se novas pessoas se disporem. Calma aí. O verbo dispor deriva do verbo pôr. Então é se as pessoas se puserem. Então é se dispuserem. Preste atenção aqui, tem até um vídeo no canal sobre isso. Pessoal, cuidado com os verbos que derivam do verbo pôr, ter e vir. Pessoal, todos os verbos que derivam do verbo pôr serão conjugados iguais ao verbo pôr. Todos eles, sem exceção. Então vamos dar uma treinada? Olha só. Eu falo e você completa aí mentalmente, tá? Que não vai dar tempo de você colocar no chat, tá legal? Você vai completar aí mentalmente. Olha só. Eu ponho se você puser. Eu proponho se você propuser. Eu disponho se você dispuser. Eu componho se você compuser. Eu imponho se você impuser. Eu transponho se você transpuser. Beleza? Então você tem ali o verbo pôr sendo responsável por conjugar todos esses verbos. Do verbo ter também. Eu tenho se você tiver. Então eu mantenho se você mantiver. Eu obtenho se você obtiver. Eu contenho se você contiver. Eu detenho se você detiver. Mesma coisa com o verbo vir. Eu venho se você vier. Eu convenho se você convier. Eu intervenho se você intervier. Pessoal, cuidado com os verbos que derivam do verbo pôr, ter e vir. Todo verbo que deriva do verbo pôr é conjugado igual. Todo verbo que deriva do verbo ter é conjugado igual. E do verbo vir também. Logo, todas estão incorretas. O gabarito tem que ser a letra C. Quando você se vir. Quando se vir o lugar onde passa a avenida. Quando o lugar for visto. Quando se vir o lugar. Certamente se sentirá a falta do tempo ali. Pessoal, no futuro do subjuntivo, o verbo ver é vir. Quando você vir o lugar. Quando eu vir. Se eu vir o lugar. No futuro do subjuntivo, o verbo ver é vir. E está tudo certo com esta questão. Caiu na Funesp, olha essa coisa linda. Queridos, com isso, eu acho que você já começa a entender um pouquinho sobre verbos, entendendo o quanto o verbo é importante para você gabaritar a sua prova, para você dominar a sua língua portuguesa, né? Eu sei que não falamos tudo de verbo, mas não tem como falar de verbo aqui no YouTube, né? Tudo, quem disser no YouTube que falou tudo de verbo tá mentindo para você. Aqui eu passei aquilo que não tem como você não saber. Isso aqui você tem que aprender de verbo. Se você acha verbo muito difícil, você tem que aprender isso que nós aprendemos hoje e ir com isso para a prova. Mas o ideal é você ter a aula completa, né? Que nem a gente tem lá na nossa plataforma, no nosso curso completo. Mas isso aqui já vai servir muito para você. Tá legal? Queridos, um beijo bem grande para vocês. Obrigado pela presença de todos aqui. Quarta-feira, às 8 horas da noite, estaremos aqui novamente ao vivo. Espero que você já esteja inscrito no canal e acompanhando todas essas aulas, tudo bem?
Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Tchau, tchau. Beijão. E vamos lá descansar um pouquinho. Tchau, tchau. Um beijo. Fiquem com Deus. Até mais.